Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 39, analisando as experiências de André Luiz no plano espiritual em visita à Terra para auxiliar as pessoas que necessitam, para angariar lições e informações que foram transmitidas para nós por meio dessas obras maravilhosas da Lavra da Mediunidade de Chico Xavier. Estamos no capítulo 16, denominado Incorporação. Acompanhamos a reencarnação de Segismundo, acompanhamos a desencarnação de Volpine, que era um espírito que tentava reencarnar, mas a sua mãe não tinha despertado para os deveres maternais e acabou sofrendo um terceiro aborto. E agora estamos analisando as informações de André Luiz num pedido que foi feito a Alexandre, o mentor dos trabalhos. O indivíduo havia solicitado que um espírito fosse encaminhado para a comunicação psicofônica, ou seja, por incorporação conforme a nomenclatura utilizada pelo próprio André Luiz, num centro espírita. Então, foi feito um pedido para que um recém-desencarnado pudesse dar uma mensagem no plano físico através da mediunidade, da psicofonia. Alexandre então diz que não tinha qualquer oposição para que esse espírito desse a mensagem, comunicasse através de um médium. Porém, iniciávamos a nossa reflexão porque ele diz que aquele grupo mediúnico não tinha condições ideais para valorizar o fenômeno. E isso, como foi no final do último estudo, gerou uma necessidade muito grande de comentários da minha parte, porque essa é uma problemática muito presente nas casas espíritas, hoje e desde há muito tempo, porque os médiuns muitas vezes não têm a vinculação necessária no trabalho para extrair as melhores lições, para agir com a máxima efetividade do fenômeno. E esse era justamente o receio de Alexandre. Aquele grupo não estava preocupado com a valorização do sentimento, e sim com a curiosidade da pesquisa. Por isso que eu fiz questão de fazer alguns comentários já adiantando-me ao estudo de hoje, porque isso é muito comum nas casas. As pessoas ficam presas à letra do Evangelho e se esquecem de trabalhar os sentimentos do coração. Esses sim, os ideais para que as comunicações mediúnicas sejam ideais, sejam aproveitadas ao máximo. Me recordo, inclusive, de ter dito que os grandes médiuns sempre tiveram trabalhos sociais, sempre auxiliaram as pessoas nas suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas sentimentais. E o médium que não pratica a caridade não consegue extrair os melhores trabalhos, as melhores lições, os melhores resultados do exercício da mediunidade. Então Alexandre até concordou que aquele espírito desse a sua mensagem, porém fez questão de destacar que o grupo de cooperadores, o grupo mediúnico, apesar de serem amigos excelentes, não estavam preparados para o aproveitamento integral da experiência mediúnica. Isso me faz recordar também uma informação de Joana de Ângeles de que a espiritualidade leva anos para confiar num grupo de atividades mediúnicas. Leva bastante tempo para formar um grupo ideal, um grupo equilibrado, um grupo sintonizado. E depois que esse grupo é formado, eles precisam manter uma vibração elevada.
E aí os desafios da vida de cada um deles podem muitas vezes dificultar que a sintonia do grupo permaneça elevada. E isso muitas vezes acaba com trabalhos belíssimos em casas espíritas por disputa entre médiuns, por calúnia, por difamação, por inveja. Então o trabalho mediúnico é muito complexo, especialmente porque lida com sentimentos dos encarnados. E aí, como somos inferiores ainda, podemos desenvolver sentimentos que atrapalham o fenômeno mediúnico. Vejamos então o que Alexandre tem a dizer ainda sobre o tema. Ele diz aí que aquele grupo não estava convenientemente preparado para aproveitar integralmente a mensagem. A gente consegue perceber, portanto, que a mensagem ela pode ser feita, ela pode ser recebida e ela será aproveitada. Porém, o aproveitamento integral depende do desenvolvimento do sentimento pelos médiuns, pelo doutrinador também, por todos os envolvidos, os auxiliares que ficam responsáveis pela vibração da reunião, os pensamentos dos médiuns durante a reunião. Essa mesma obra já trouxe um exemplo do fenômeno de materialização em que os médiuns atrapalhavam por conta dos pensamentos desregrados, ansiosos, curiosos, o que fez com que a espiritualidade tivesse que intervir para solicitar que eles cantassem, porque o canto iria focalizar, iria trazer uma voz única de concentração, porque a concentração individual dos médiuns estava perturbando o ambiente. Ele diz então que naquele grupo que pretendia receber uma mensagem, sobrava em quase todos, na investigação e no raciocínio, o que faltava em sentimento e compreensão. E isso é uma realidade muito presente hoje. Os grupos muitas vezes querem apenas a investigação mediúnica, receber informações do plano espiritual, matar a curiosidade, receber respostas para as suas vidas particulares, para decisões que interferem na sua família, no seu comércio, na sua profissão. E esquecem-se de desenvolver o sentimento, a compreensão. Quantos doutrinadores se irritam com os espíritos comunicantes, o que é um absurdo, é algo que não deveria acontecer. O dialogador, o doutrinador, ficar irritado com o espírito sofredor que o desafia, que o ofende, porque isso acontece. Os espíritos que são levados à reunião mediúnica são espíritos necessitados. Necessitados de atenção, necessitados de carinho, necessitados de orientação. Então, um presidente de centro ou um coordenador de reunião mediúnica achar que somente espíritos elevados vão se comunicar é uma ilusão. A grande maioria dos comunicantes são espíritos em sofrimento. Afinal, o objetivo do trabalho mediúnico é de resgatar espíritos caídos, é de levar consolo, levar uma palavra de esperança aos sofredores. A comunicação do mentor, ela deve ser de vez em quando, não é? Para animar o grupo, dar ânimo, para incentivar a manutenção da vibração elevada, mas o trabalho em si deve ser focado, né? Deve ser concentrado no auxílio aos sofredores. Esse é o objetivo do trabalho mediúnico. Não é de receber cartinhas do além para matar a curiosidade. Ah, como é em Júpiter? Como é a vida em Saturno? Como é a vida espiritual? Para onde que eu vou quando eu morrer? Eu vou com minha família? Não vou? Essas perguntas já foram todas feitas na codificação kardeciana, nas revistas espíritas. Tem um amplo conteúdo sobre perguntas mais banais, perguntas curiosas. Hoje em dia, em 2023,
Não tem necessidade da gente perguntar como é a vida espiritual para os espíritos. Nós temos todo um material extenso e aprofundado de como é a vida lá. Então é perda de tempo invocar um espírito para fazer perguntas banais. O objetivo hoje deve ser sempre de instruir os espíritos, porque a grande maioria desencarna sem sequer tomar conhecimento que morreram, perceberem que estão em outro plano. Muitos deles acham que ainda estão encarnados, precisam de esclarecimento, de ajuda. Então o trabalho mediúnico tem um objetivo. Alexandre faz o alerta para que os grupos mediúnicos trabalhem primeiro o sentimento, a compreensão. Depois, em segundo plano, foquem na pesquisa científica, até porque Kardec já se aprofundou muito na pesquisa científica, já tem um material muito amplo. Nada impede que novas descobertas sejam feitas. Eu não estou dizendo que é para se abandonar a pesquisa científica através da mediunidade. Porém, no mundo que a gente vive, tão necessitado de uma palavra moral que eleve a humanidade, a pesquisa científica tem que ser secundária. Na minha opinião, tem que ser segundo plano. Primeiro plano é ajudar nesse processo de transição, que é um processo urgente, emergencial, em que grande parte da humanidade está completamente alheia à realidade espiritual. Isso tudo para evitar que, quando chegarmos do lado de lá, olhemos para trás e fiquemos com a sensação de que poderíamos ter feito mais, ou aquela sensação terrível da perda de tempo. Como perdi tempo na Terra? Imaginem, alguém coordenador de reunião mediúnica que passou 10, 15, 20 anos preocupado apenas com a pesquisa científica, em receber informações privilegiadas do mundo espiritual, em receber descobertas da ciência, da medicina, chegar do outro lado e perceber que esses 15, 20 anos eram para ter sido dedicados ao socorro espiritual. É um sentimento que deve ser terrível para ele, porque ele vai sentir o coração despedaçado pela perda de tempo numa atividade tão nobre como a atividade mediúnica. Alexandre prossegue, ele diz, colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Deus respeita o nosso livre arbítrio. Cabe ao coordenador da reunião dirigi-la no sentido de auxiliar os sofredores, porque se ele dirigir a reunião no sentido de pesquisa científica, a espiritualidade vai respeitar. Não há filtros mecânicos, né? O filtro ele não é automático, vai depender da escolha da equipe. Além disso, Dionísio, que é o espírito desencarnado que haviam solicitado que se comunicasse na Terra. Ele, Dionísio, conta com reduzido tempo em nossa esfera. Essa é outra informação importantíssima, porque as pessoas acham que os espíritos nada têm a fazer. Desencarnaram e estão vagando no mundo espiritual, procurando coisas para fazer. E estão livres para satisfazer nossas curiosidades. Não é assim. Pelo contrário, é totalmente o oposto. Os espíritos têm muitas atividades, especialmente aqueles já despertos para a necessidade da aquisição de virtudes. Aqueles que já compõem equipes de trabalho em nome do Cristo. Esses trabalham o tempo inteiro. Os que vagam são os espíritos rasteiros, os espíritos atrasados, muito ligados à matéria, que ainda não conseguiram se desprender das coisas materiais. Esses vagam. Mas desses não há muito o que se aprender de lições, de ensinamentos.
Tanto que na obra de Kardec, em relação à compilação de mensagens pela via mediúnica, ele deixa bem claro: todo espírito comunicante tem algo a nos ensinar. Por isso, ele colocou as mensagens nas obras e na revista espírita de espíritos inferiores e de espíritos superiores. Porém, os espíritos inferiores, eles não têm tanto a ensinar quanto os superiores. E eles já falaram tudo que tinham de falar a Kardec e aos demais pesquisadores. Todas as nossas perguntas a serem dirigidas a espíritos ainda apegados à matéria já foram feitas por Kardec. O que eles precisam hoje é compreender a sua condição e se libertarem desse apego à matéria. Agora, invocar espírito inferior para ficar fazendo pergunta de como é a vida dele, se ele vaga, se ele reencarnou, está desdobrado, ou se ele está na erraticidade, isso tudo Kardec já fez. Então, espíritos que trabalham, que não vagueiam, eles são ocupados. Não é assim, invoca e ele vem. Depende de toda uma agenda. Não é assim aqui na Terra. Se a gente quer invocar alguém para uma entrevista, né? Se a gente quer marcar uma entrevista com alguém, não tem que ver a agenda dessa pessoa? E quanto mais importante ela for na Terra, menos tempo ela tem para entrevistas. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Quanto mais elevado o espírito, menos tempo ele vai ter para atender os nossos pedidos, especialmente se esses pedidos são feitos com base na curiosidade. Aí que eles não vêm mesmo. Se vierem, virão para grupos sérios, grupos que querem colher um ensinamento determinante para que os trabalhos continuem, um grupo que precisa de um conselho de um espírito elevado. E aí, esse espírito de luz identifica a sinceridade nos corações daquele grupo e aceita comparecer à reunião, porque eles trabalham muito. Dionísio, portanto, não tinha tanto tempo. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Então, a situação de Dionísio não é a mesma do que eu estou descrevendo, né? De um espírito de luz, de um espírito elevado. Ele não tinha tempo porque ele ainda estava em processo de socorro espiritual. Ele ainda estava sendo resgatado, ele ainda estava num local em que ele foi recolhido para descansar. Então, a falta de tempo do Dionísio não é pelas tarefas de elevação. Eu aproveitei a deixa para dar ao ensinamento, né, para dar a reflexão sobre os espíritos superiores. Mas o caso do livro aqui, do Dionísio, é porque ele ainda estava se adaptando ao mundo espiritual. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família. Então, além do pouco tempo que Dionísio dispunha, a família dele estava ainda muito intranquila, né, nervosa, ansiosa, sofrendo o luto ainda. Uma família pouco observadora da fé viva. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente à profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura. Então vejam, 2 obstáculos para a comunicação de Dionísio. Primeiro, que ele ainda estava em processo de adaptação e por isso não dispunha de tanto tempo. Segundo, que a família ainda não aceitava a morte dele, estava sofrendo muito ainda. Não tinham a fé viva do Evangelho que tem confiança em Deus, confia que o ente querido desencarnou, mas ainda está vivo em espírito. Então a família dele ainda estava num processo meio que de revolta pelo falecimento do Dionísio. Então, esses 2 obstáculos dificultavam a comunicação dele mediúnica. Alexandre ainda está dizendo aqui que ele acha, né, a opinião dele, que querer que Dionísio se comunique é prematuro, ainda é cedo. A reaproximação dele à esfera
física pode causar uma emoção muito grande. E isso também é compreensível. Se nós, na situação atual em que estamos na escala evolutiva, desencarnássemos, a gente ia ter uma emoção muito forte se tivesse que rever os familiares pouco tempo depois. E isso é natural. Alexandre não fala isso como se estivesse diminuindo Dionísio. É natural que na nossa condição evolutiva nós tenhamos uma emoção muito grande, desequilibremos no sentimento um retorno muito rápido para a Terra, em visita, ainda que em espírito. Então a reaproximação de Dionísio com a família seria prematura. Além disso, instabilidade natural do aparelhamento mediúnico. Então olha quantos obstáculos. A médium ou o médium que receberia o espírito de Dionísio é instável. Ainda não se adequou à energia de Dionísio. E aqui entra uma outra lição. Todo espírito, para se comunicar, precisa se integrar antes com um médium específico. Geralmente, essa ligação, se assim podemos falar, é feita uma semana antes da reunião mediúnica. 1 semana, 2 semanas, a depender do tipo do espírito comunicante, do nível evolutivo dele. E, logicamente, da constituição das propriedades da mediunidade do encarnado. Então, querer que Dionísio comunicasse assim, de repente, sem se vincular energicamente com o médium, traria instabilidade na comunicação. Possivelmente, concordaremos com a inoportunidade da semelhante medida. Então, Alexandre até diz que é possível, porém ele não recomenda que Dionísio se comunique pela via mediúnica. Estava muito recente a desencarnação dele. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou. Vejam que quando a gente morre, a gente leva a teimosia, Euclides pediu a Alexandre. O grupo mediúnico na Terra que Dionísio participava está pedindo que ele se comunique na reunião. Está insistindo. Então eu vim fazer esse pedido para que o Senhor deixe Dionísio se comunicar. Aí Alexandre explica para ele, não é o momento. E deu as razões ainda. Ele não negou simplesmente. Ele disse, não aconselho. Dionísio não está pronto, a família ainda está em luto, o médium é instável, então eu não aconselho. Pois Euclides teimosamente insiste. Vejam que quando nós desencarnamos, nós não mudamos. Desencarnar não significa absorver virtudes que não desenvolvemos aqui. Então, se a gente era teimoso aqui, se a gente era inconveniente aqui, a gente vai continuar sendo teimoso, inconveniente lá. Essa postura do Euclides é uma postura inconveniente, é uma postura teimosa. Alexandre, que é um mentor, já disse que não recomenda, e ele insiste. Ele insiste. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga, mas, sempre tem o mas, Ele respeita a orientação de Alexandre. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, ou seja, concordo com o senhor Alexandre, mas reitero-vos a solicitação. Olha só, eu entendo que não é interessante, mas eu quero. Simplesmente ele disse isso, Eu entendo que o senhor tem autoridade para negar, mas eu insisto. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência, é que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor.
e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Então percebam, Euclides quer mostrar por grupo mediúnico que ele atendeu o pedido deles, como forma de recompensá-los por eles serem um grupo dedicado ao bem. Então a intenção de Euclides não é má. A intenção dele não é para satisfazer a curiosidade do grupo mediúnico. Ele quer premiar o grupo. O grupo é bom, o grupo ajuda as pessoas, eles são esforçados. Então eu quero muito atender esse pedido deles. Por isso que Euclides está insistindo. Ele entende que não é o ideal. E aí ele diz, talvez convença o Alexandre, não sei, a gente vai ver. Mas o argumento dele é, mesmo que a comunicação do Dionísio seja bem ruinzinha, seja bem simples, seja uma experiência bem simples, eu quero dar isso a eles, porque eles são bons, eles são um grupo unido, um grupo que faz o bem. Vamos ver então se esse argumento convenceu Alexandre. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Então vejam que interessante, né? Eu chamei Euclides de insistente, de teimoso, mas ele conseguiu convencer Alexandre. Alexandre entendeu a intenção de Euclides e falou, pode avisar o pessoal lá que Dionísio vai falar. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E aí a gente vai ver daqui a pouco se Alexandre vai fazer isso para dar uma lição para eles ou se realmente ele foi convencido. Porque talvez Alexandre vai fazer isso para mostrar para o Euclides e para o grupo que a gente não deve insistir na comunicação de espíritos que ainda não estão preparados. Vamos ver como que vai ser essa comunicação. Então ficou combinado, Alexandre garantiu que ele próprio levaria Dionísio para a comunicação mediúnica. E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Então ele já marcou para o dia seguinte, porque iria aproveitar aquela alegria do grupo. O sentimento de alegria é um sentimento bom, né? Um sentimento que estimula a comunicação equilibrada. E aí eles se afastaram. André Luiz então vai perguntar para Alexandre, né, sobre o processo fenomênico da incorporação, que é a psicofonia. Alexandre então respondeu de boa vontade: mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, garganta, laringe, tórax e abdômen. Então vejam que Alexandre explica a André Luiz que o fenômeno da psicofonia é parecido com o da psicografia no sentido de cuidados, no sentido de vibração, ambiente. A diferença é que na psicofonia o envolvimento magnético dos espíritos mentores da reunião é na área da fala, né? Até o abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude
das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Então vejam que Alexandre continuou dando lições a André Luiz sobre a importância do grupo mediúnico dedicar-se ao sentimento primeiro do que à pesquisa intelectual. É um risco muito grande que o movimento espírita sofre de dedicar-se apenas ao intelecto. Há muitos que caíram assim, né? Chico Xavier tinha um trabalho muito bonito junto de outro médium que escreveu livros com ele, cada um escrevia um capítulo, né? Só que esse outro médium, chamado Valdo Vieira, acabou indo para a parte mais intelectualizada, ele se separou do Chico, né? Acabou criando até uma doutrina própria, quase que uma religião própria. E aí há muitos alertas nesse sentido da espiritualidade, para a gente tomar cuidado, para não ficar preso ao intelecto, e sim à caridade. A prioridade deve ser a caridade, porque se a gente estivesse num planeta em que não existissem mais as diferenças sociais, econômicas, a fome, o frio, a desigualdade, a gente até poderia, né, dar ênfase à pesquisa intelectual, aos avanços tecnológicos, às descobertas da ciência e às revelações da medicina pela via mediúnica. Mas a gente vive num mundo que precisa de caridade. É uma necessidade das pessoas que vivem aqui. Então, apesar de importante a pesquisa científica, o estudo da medicina espiritual, que não deve ser abandonado de forma alguma, é muito importante, a gente vive num planeta que tem uma necessidade gritante de socorro, de desenvolvimento do sentimento, né? Especialmente para nós que somos ainda muito embrutecidos, trazemos o coração endurecido. Então, não há dúvidas de que primeiro a gente deve buscar o desenvolvimento dos sentimentos, né? Sem desprezar, logicamente, as conquistas intelectuais. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então vejam que Dionísio está num local próximo à Terra, numa zona inferior. Ele ainda é uma pessoa socorrida. Ele não está numa condição elevada moralmente. Por isso que nós vamos aí analisar se essa comunicação mediúnica será de fato ideal ou Alexandre vai demonstrar que era muito cedo para o Dionísio se comunicar naquele grupo. Eles chegam na instituição, provavelmente um posto de socorro, um hospital próximo à Terra. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Então vejam que Dionísio não está bem, né? Ele está bem porque ele foi resgatado, mas a sua condição espiritual não é uma condição equilibrada. Ele está sob forte excitação, provavelmente ansioso. Dionísio falou-lhe Alexandre bondoso após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Então Alexandre já chegou falando do grupo, que Dionísio fazia parte na Terra antes de desencarnar. Como não? E com que saudades, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Então, vejam que Dionísio sentia saudade do grupo e ficou feliz com o convite de Alexandre. Ele diz: "Que ventura!" exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. "Ouça, porém, meu amigo." Então aí vem o conselho de Alexandre. Alexandre possibilitou aquele encontro. E as duas partes querem, tanto o grupo quer receber Dionísio, quanto Dionísio quer falar ao grupo. Mas Alexandre vai aconselhá-lo.
de forma serena, mas enérgica. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Antes de você ir lá falar com eles, medita. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Imagine como que não deve ser estranho o fenômeno mediúnico para o espírito. A gente costuma pensar no fenômeno mediúnico na ótica do médium. Como que ele deve ouvir o espírito, como que ele deve receber o contato desse espírito, se ele perde a consciência, se ele fica consciente, se ele ouve, se ele entrega o seu corpo para que o espírito fale livremente ou se ele participa. Mas poucas pessoas param para refletir o quanto o fenômeno é estranho para o espírito, que está usando um corpo que não é seu para falar. A gente sabe que a incorporação, né, esse nome nem é utilizado muito hoje, o fenômeno mediúnico da psicofonia, não há uma incorporação, né? O espírito não entra no corpo do médium. Essa ligação é feita mentalmente, né? A gente sabe disso. Mas o espírito comunicante, ele de fato se utiliza dos músculos, dos órgãos que dizem respeito ao tipo de comunicação. Então, se é psicofonia, ou seja, pela fala, ele vai utilizar-se desses músculos. Se é psicografia, ele vai se utilizar dos músculos das mãos e dos braços. Então, a depender do tipo de mediunidade, o espírito se utiliza dos órgãos correspondentes. Então, Alexandre está alertando Dionísio. Lembre-se que você vai se utilizar do sistema neuromuscular de outra pessoa. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. Então, será uma médium feminina, né? Uma médium. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer a particularidades técnicas de identificação dos comunicantes. Alexandre avisa Dionísio, olha, eles têm dificuldade de identificar qual espírito que está se comunicando. Você tem que ter ciência disso, tá? Eu vou te levar lá para você falar por meio de uma médium ao grupo. Mas lembre-se, primeiro, você não está utilizando o seu próprio corpo. É um corpo de terceira pessoa. Segundo, eles têm grande dificuldade de identificar quem está falando, quem está dando a mensagem, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Ele pergunta. Você entendeu, Dionísio, que a mensagem não é tão simples assim de se dar? Sim, replicou, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio de Otávia, com muitas prevenções. E não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Então vejam que André Luiz entra no tema espinhoso dos grupos mediúnicos espíritas, que é a dúvida do presidente, do coordenador, em relação aos seus médiuns, aos médiuns que compõem a equipe. Isso é muito comum. E isso cria intriga, isso cria desarmonia no grupo. O próprio Dionísio, em espírito, confessa que quando ele estava encarnado e coordenava a reunião mediúnica, desconfiava de muitas das mensagens que Otávia dava. E agora ele, em espírito, iria se comunicar por meio dela. Vejam que ele confessa algo que é muito comum. Os coordenadores desconfiam, acham que o médium está inventando, que o médium está sob efeito de uma ilusão, que o fenômeno anímico está substituindo uma entidade espiritual. É muito comum se criar essas dúvidas em centros espíritas. E isso gera
desarmonia no grupo. Dionísio então fala: eu, quando estava encarnado, já desconfiei muito da Otávia, de muitas comunicações que ela dava. Recebia com reservas, né? Acreditava, mas ficava meio assim desconfiado, achava que era ela que falava e não o espírito. Isso acontece muito. Mas agora Dionísio estava do lado de lá, em espírito, e teria que falar por meio dela própria, da Otávia, que ele tantas vezes desconfiou. Veja que ele acusou até de mistificação. Ela está mistificando, está inventando. Eu, Lucas, particularmente já vivenciei grupos assim, já vi isso na prática, de coordenador que acusa o médium de mistificação, nas entrelinhas, né? Não acusava diretamente, mas nas reuniões de estudo falavam que tem que tomar cuidado, que muitas vezes o médium está desabafando uma disputa que ele tem com o coordenador, e aí ele inventa que tem espírito para xingar o coordenador. Isso só traz desarmonia para o grupo. Tanto que esse grupo, que eu estou citando aqui, logicamente sem identificá-lo, ele não conseguia ter comunicações muito aprofundadas. A reunião, apesar de já existir por alguns anos, não conseguia avançar. Eram sempre mensagens superficiais, sem um aprofundamento. Apesar que o objetivo, como eu já disse, é de auxiliar os sofredores, né? Não importa se as mensagens não têm detalhes da vida particular dos espíritos. Não importa. O que importa é confiar que o grupo é assessorado pela espiritualidade e que estão sendo encaminhados espíritos que precisam ouvir o Evangelho. É isso que importa. Então, Alexandre, muito calmo, observou a Dionísio. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. Agora a gente está vendo que Alexandre aproveitou a insistência do Euclides para dar uma lição para o grupo e para dar uma lição para o Dionísio. Ele criou uma situação que vai trazer um embaraço grande para o Dionísio, vai dar uma lição para ele. Porque quando ele estava aqui na Terra, ele julgava os médiuns da equipe dele. Acusava de mistificação, acusava de que os médiuns não estavam recebendo espíritos de verdade, estavam inventando. E agora ele vai ter que ver como é quando a mensagem é de lá para cá. Ele que tanto duvidou dos outros vai experimentar na pele a dúvida se é ele mesmo ou não. Vamos ver como Dionísio vai reagir. Provavelmente o pessoal da equipe mediúnica não vai acreditar que é ele. Possivelmente vai acontecer isso. Se Alexandre quer dar a lição completa, provavelmente Dionísio vai falar e as pessoas vão ficar desconfiadas, para ele ver, para ele sentir na pele como é ruim você em espírito dar uma comunicação e as pessoas ficarem julgando o médium e falar, não era ele não, isso o médium está inventando. Vamos ver como vai ser essa comunicação. Alexandre diz, é possível que não alcancemos o objetivo. Alexandre já sabe que não vai dar certo. Tanto que ele falou, né? Tanto que ele disse, eu não aconselho. Só que como insistiram, ele está falando, ó, é provável que a gente não alcance o objetivo. Ele já sabe que as pessoas não vão acreditar. Porque Dionísio não está bem ainda. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Vejam como a espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio. Eu falo isso o tempo todo aqui. Se a gente quer, eles deixam. Logicamente que não tudo, né? Senão seria o caos. Nem tudo que a gente quer, eles deixam. Mas quando vai servir de lição, eles deixam. Quando a gente é teimoso, quando a gente insiste, quando o objetivo não é de aprender, nem de desenvolver virtudes,
Mas outros motivos, interesse, ou amaciar o ego, inflar o ego. Quando o interesse é mundano, eles deixam para a gente tomar a lição, para a gente aprender na pele. A gente não deve usar a mediunidade para os nossos interesses. Então, Alexandre já sabe que não vai dar certo, mas ele respeita a insistência do pedido para que eles aprendam. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor finalizou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me, porque quem vai levar ele lá vai ser o próprio Alexandre. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Então, como eu falei agora há pouco, o espírito comunicante, ele já entra em sintonia com o médium tempos antes. Nesse caso aqui, vai ser horas antes, porque Alexandre acelerou o processo, né? Como o pessoal insistiu, ele já marcou para o dia seguinte. Então a ligação com o médium vai ser muito rápida, algumas horas, mas costuma-se levar algumas semanas para que o espírito comunicante se harmonize com o aparelho mediúnico. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. É lógico que André Luiz não ia perder essa reunião, né? Curioso do jeito que ele é. Ele já pediu. Alexandre, posso ir com você para essa reunião? Lógico que ele ia pedir, né? Nenhum de nós gostaria de perder essa oportunidade. André Luiz não quis perder também. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor, que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Então, de fato, Alexandre no dia seguinte foi buscar Dionísio, para levá-lo até o centro espírita em que seria realizada a comunicação psicofônica. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. Então, na casa da médium já estava Euclides, que foi o advogado do grupo, né? Ele que insistiu para que acontecesse aquela reunião com a comunicação de Dionísio. Ele já estava lá na casa da médium, Otávia. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Então, Alexandre ia deixar Dionísio ali na casa da médium horas antes, e quando estivesse mais próximo do horário da reunião, ele voltaria. Fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Então, curioso, né? Curiosa a fala de Alexandre André Luiz. Ele fala: André, aproveita o Euclides aí para aprender, porque Euclides é um trabalhador. Então, ele tem algo a ensinar a você. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Alexandre, como sempre, muito atarefado, deixou André Luiz lá, na casa da médium Otávia, horas antes da reunião. Detivemo-nos em um humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Aqui vale o comentário, que eu sempre aproveito para fazer, de como é importante termos locais em nossas casas de oração, de meditação, de prece. Porque esses locais ficam envolvidos, o ambiente fica harmônico e a espiritualidade aproveita para descansar,
trazer espíritos que precisam de um ambiente mais tranquilo. Então é muito interessante que a gente tenha em nossas casas um local para orações. Ainda que seja um local utilizado pelos moradores, caso não seja possível isolar, um cantinho que seja de oração, de agradecimento, porque a atmosfera fica balsâmica, leve. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Vejam então que Otávia é uma médium dedicada. Tem muito médium que vai para o centro espírita sem qualquer preparo. Se alimenta de forma desordenada, exagerada, bebe, como a gente já viu aqui no estudo, ou então não cultiva pensamentos elevados, não faz sequer uma oração antes de se dirigir aos trabalhos. A Otávia, pelo contrário, comia menos, terminava de comer mais cedo e se preparava, fazia orações antes da reunião. Isso é o ideal. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. André Luiz então queria ver a Otávia. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Vamos ver então por que a Otávia não estava bem. Apesar de ser uma médium dedicada, se preparar, manter a casa limpa, organizada, que isso também é característica de médium equilibrado, tá? Arrumar a própria cama, deixar a casa limpinha, a louça lavadinha, guardada. Uma casa organizada é sinal de pessoas equilibradas que moram ali. Por mais que ainda não sejam totalmente equilibradas, há um esforço de equilíbrio. E os espíritos superiores também gostam de casas asseadas, arrumadas, para conviver também com os moradores ali. Então ela era uma médium dedicada e cuidava da sua casa, cuidava dos seus afazeres. Porém, ela não estava muito bem na descrição de André Luiz. Ouvindo minha inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais. Mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Então, Otávia, apesar de equilibrada, ela era consorciada com alguém difícil, cruel, nas palavras de André Luiz. Então, ela tinha um marido que provavelmente fazia ela sofrer, perturbava a sua condição. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, ou seja, enquanto o marido da Otávia trabalhava, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Finalizando então o estudo de hoje, porque nos aproximamos de 1 hora, peço desculpas por interromper bruscamente a narrativa, né? Porém, o estudo de hoje já serviu de muito aprendizado. Estamos vendo que a Otávia, médium, que vai servir de instrumento para a comunicação de Dionísio, possui um marido difícil, cruel, que apesar de sustentar a casa, tem companhias espirituais provavelmente inferiores, infelizes. E a casa, como nós já estudamos também nesse livro, é protegida. Nós já vimos que quando o casal traz uma desarmonia por culpa de somente um dos cônjuges, o outro é protegido pela espiritualidade. Então, a Otávia era protegida. A casa era bem
assessorada pela espiritualidade. Porém, isso não impedia que o marido sintonizasse com entidades trevosas e trouxesse sofrimento para a esposa, que logicamente está vinculada a ele por compromissos do passado. E por isso hoje sofre junto dele. A gente sabe que não é por acaso. Continuaremos, porém, somente na terça-feira a continuidade desse estudo. Vamos imaginar até lá como será essa reunião em que o Dionísio vai se comunicar e o que nos reserva de lições. Agradeçamos, portanto, a espiritualidade por já nos trazer as lições do estudo de hoje em relação à necessidade de desenvolvermos virtudes, em relação à importância de buscar o sentimento, o coração, antes da pesquisa científica, e como a comunicação mediúnica não é simples, é complexa e depende de vários fatores do lado de lá e do lado de cá. Agradeço então aos amigos espirituais, como sempre faço, rogando a eles que nos envolvam nesse momento, que abençoem os nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem, que buscam esses estudos a cada dia para aprender sempre mais sobre o mundo espiritual, sobre essa vibração elevada que nos envolve para aplicação em nossas vidas, sobre a importância da reforma íntima e do cultivo de sentimentos nobres em nossos corações. Peço que a coordenação do trabalho sempre esteja presente para evitar interpretações equivocadas da minha parte, para evitar uma leitura errônea do entendimento dos bons espíritos e principalmente para potencializar o ensinamento a quem precisa ouvir. Sejam eles pela internet, sejam eles trazidos aqui pela equipe espiritual responsável, a fim de que escutem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo então a Ele, nosso Salvador, que prossiga estimulando esses trabalhos de redenção da humanidade, porque espalhar a semente do Evangelho é uma atividade muito importante, muito necessária, não no sentido de vangloriar quem o faça, mas de especialmente ocupar um pouco do nosso tempo para refletir sobre essas ideias, já que grande parte da humanidade se preocupa apenas com os interesses da carne. Então é um passo importante a gente buscar todo dia o estudo, a leitura edificante, as lições do Evangelho, independente de religião. Por isso, agradecemos a esses espíritos pela oportunidade de aprendizado, pelo envolvimento no momento da oração e do estudo, e rogamos a Maria, ao nosso Senhor, que nesse momento de transição estejamos aptos a servir a causa cristã. Cada um na sua tarefa, seja a tarefa de mãe, de esposa, de filho, de marido, de irmão, de médium, de doutrinador, de apenas um frequentador de uma casa espírita, mas trabalhador dentro de casa, no trabalho, na vida particular, que é a atividade mais importante. É uma atividade que está acima de todas as outras. O exemplo do Evangelho dentro de casa, na família e no convívio social. Deus quer primeiro converter os homens em seus corações para depois utilizá-los como instrumentos de mudança da sociedade. A transformação não é externa primeiro para depois internalizar, é o contrário. Por isso a importância da prática do bem, da caridade e da reforma íntima individualmente nos corações de cada um. Graças damos ao nosso mestre amigo, amado,
e querido mentor da humanidade. E que estejamos a cada dia sintonizados com essa luz, com essa energia, para recebermos os bálsamos de Deus e podermos transmitir aos nossos irmãos de luta o refrigério para suas almas, o alívio para suas dores. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos mais uma vez e até segunda-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos.